Destaque do Remo na conquista da Copa Verde de 2021, o atacante Neto Pessoa, jogador de 28 anos de idade, rescinde o seu contrato com o futebol da Malásia. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito do atleta. Será que a diretoria do Leão já fez um primeiro contato para quem sabe poder repatriar o jogador? Ele mesmo que antes do repar, nesse último final de semana, havia comentado sobre essa experiência na equipe do Remo, onde ele falou que foi o melhor momento da sua carreira. Será o principal assunto que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje, essa possível volta de um cara que marcou realmente muitos gols em jogos importantes na Copa Verde, na Série B também na temporada passada. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos relacionados à equipe do Leão, que eu vou estar deixando passando aqui durante o vídeo, quanto também na tela final. Se inscreva aqui no Black Card, que pelo menos uns 4 a 5 vídeos aqui por semana a gente produz para vocês, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é da UP Sportsbet, com algumas cotações bem legais para você poder fazer suas apostas esportivas já nos jogos deste final de semana. Inclusive, já agora, no domingão, teremos Atlético Cearense e Remo pela Série C do Brasileirão. Além disso, outros jogos bem legais já no sábado, onde você pode aproveitar essas boas cotações da UP Sportsbet, como por exemplo Fluminense e Ceará, Goiás e Atlético Paranaense. Na Série C teremos aí, por exemplo, Botafogo da Paraíba e Floresta, Figueirense, Campinense e Paysandu e Confiança. Diversos jogos bem legais. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet. Vai lá, aposta na Série A, Série B, Série C do Brasileirão. Tem a Copa Libertadores e a Sul-Americana também no primeiro comentário fixado. Já faz o seu cadastro e começa a faturar. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre o atacante Neto Pessoa, jogador que já tem uma experiência bem grande aqui no futebol brasileiro, mas ainda é bem jovem, só 28 anos de idade, pode fazer uma função tanto como centroavante, quanto também na ponta esquerda. Ele é um jogador canhoto, pode jogar como segundo atacante, nem é tão alto assim, tem só 1,78 m, mesmo assim marcou vários gols de cabeça na conquista, por exemplo, da Copa Verde pela equipe do Remo na temporada passada. Jogador que inclusive antes de sair, ele até chegou a abrir conversas de negociação com a equipe do Remo, havia o interesse, obviamente, de disputar pelo menos a Série B. Como a equipe de Belém não conseguiu a sua permanência, até lutou ali bravamente nas últimas rodadas, mas não conseguiu permanecer na primeira divisão, acabou que surgiu essa proposta do exterior, onde o Neto Pessoa acabou aceitando. Até mesmo outros clubes do futebol brasileiro haviam consultado, a direção do Remo, quanto também os empresários do atleta. Um time que, por exemplo, fez uma proposta para o jogador em dezembro ainda do ano passado foi o Criciúma, outro time da segunda divisão. Entretanto, ele acabou aceitando a proposta do Sabah FC, time lá do futebol da Malásia, onde em 2022 ele fez 6 partidas com 2 gols marcados. Acabou que agora, na metade do ano, rescindiu o seu contrato. Vinha sendo titular absoluto lá no futebol da Malásia, que tem um calendário um pouquinho diferente. Para você ter uma ideia, em apenas mais ou menos em 6, 7 meses, só jogou 6 vezes na temporada, sendo que seu último jogo foi até que agora recentemente, no dia 18 de junho, uma vitória por 2-1, onde ele inclusive marcou o gol da vitória da equipe no futebol da Malásia. Ele que rescindiu seu vínculo está 100% livre no mercado para assinar o contrato com qualquer outro clube do futebol brasileiro. Até mesmo segundo informações do canal LA Sports, inclusive aquele mesmo do YouTube, muito obrigado a ele por ter concedido essa matéria, acabou falando sobre o interesse sim da diretoria do Remo em contar com o futebol do jogador já nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Não ficou claro se o Remo já fez uma proposta ou se apenas estuda apresentar essa oferta para o jogador, que teve um grande destaque na equipe do Remo em 2021. Entrou em campo 15 vezes e marcou ali incríveis 10 gols. Foi o artilheiro da Copa Verde, o Remo que acabou conquistando a competição contra o Vila Nova. Também já na semifinal foi bastante decisivo contra a equipe do Paysandu. Marcou 4 gols contra o Paysandu nos 2 jogos das semifinais. Na Série B não conseguiu ser tão bem sucedido assim, 9 atuações, 1 gol marcado contra a equipe do Vasco, em um jogo fora de casa. O Neto Pessoa também, que chegou mais para a reta final mesmo da temporada, foi um jogador importante nessas duas questões. Ele que inclusive antes do jogo entre Paysandu e Remo, neste último final de semana, no empate por 2-2, deu uma entrevista ao Globo Esporte do Pará, onde ele falou ali que nada se comparava ao tempo que ele passou no Remo. Essa sua breve passagem na equipe de Belém ficou realmente muito marcado. Abre aspas porque ele disse: Foi uma passagem breve e marcante. Eu tenho uma identificação muito forte com o clube e também com a torcida. Fui campeão no Náutico, artilheiro no Ipiranga, referência lá no Botafogo de São Paulo, mas nada se compara ao tempo que passei
no Remo. Além da conquista e do título, a artilharia, eu conquistei também o respeito de muitos torcedores e isso não tem preço. Fecha aspas, né? Foi o que disse o Neto Pessoa, realmente muito satisfeito por essa sua participação na equipe do Leão e também essa identificação com o torcedor. Outra coisa que ele falou importante, né? É que foi um momento de mais gols marcantes da sua carreira, fazer 4 gols que garantiram a passagem para a final contra o maior rival, no caso nessa semifinal da Copa Verde diante da equipe do Paysandu. A forma como foi, os 2 gols que impediram a derrota na Curuzu, 2 gols que carimbaram a vaga para a final, é algo muito nítido na minha mente até hoje, ressaltou aí o atacante de 28 anos de idade, essa matéria, né, no Globo Esporte, antes do clássico Remo e Paysandu no último final de semana. Então já ficou marcado, né, tanto nessa questão dos clássicos decisivos, marcando aí 4 gols contra o maior rival e sendo com toda certeza, né, a peça ali fundamental no título da Copa Verde, que garantiu o Remo, por exemplo, na terceira fase da Copa do Brasil para enfrentar o Cruzeiro, né, nesse ano de 2022. Então o atleta já tem essa identificação, agora a tendência é que retorne para o futebol brasileiro. Os seus últimos clubes, inclusive, foram mais na Série C do Brasileirão, onde ele chamou bastante atenção já no ano passado. Ele defendia a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, onde tinha feito 25 jogos e marcado 6 gols naquela edição, né, naquela temporada, melhor dizendo, antes de chegar no Remo. Na Série C, seus números foram 14 jogos e 4 gols marcados. Em 2020, como ele ressaltou também nessa sua entrevista ao Globo Esporte, teve uma boa passagem também na equipe do Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Erechim. Foram 32 jogos na temporada, 13 gols marcados, uma peça também importante na Série C do Brasileirão. Então é um cara que já conhece como que joga a terceirona, sabe ali os caminhos do gol também na Série C, né, e pode ser uma peça fundamental na equipe do Remo para conquistar o seu acesso. Eu acho que o Remo tem até alguns bons jogadores na sua referência ali ofensiva, como por exemplo o Brenner, apesar dele ter parado de fazer gol aí nos últimos jogos, apareceu, por exemplo, o Fernandinho, o Bruno Alves é um cara que já teve um momento melhor dentro dessa temporada, mas sempre o Eric Flores também, mas sempre alguns bons jogadores aparecendo para pelo menos colocar ali a bola para o fundo da rede e deixar o Remo, né, em algum tipo de vantagem nos seus duelos. Então, pelo menos nessa parte ofensiva, não vejo que a principal carência ali do técnico Gerson Guzmão, mas a tendência é que contratando melhores jogadores pode fazer ali confrontos um pouco mais tranquilos, assim podemos dizer, os atacantes já fazer o gol e matar o duelo, diferentemente como, por exemplo, aconteceu diante da equipe do Paysandu no último clássico. E para terminar aqui nosso vídeo, quero falar brevemente sobre a carreira do Neto Pessoa. Como eu falei, pode jogar como centroavante, um segundo atacante ou até mesmo como um ponta esquerda. Fez alguns jogos assim também na sua carreira, por ser um jogador canhoto. É muito bom na bola aérea, apesar de não ser tão grandão assim, né? Só 1,78 m de altura. Ele que começou ainda no futebol do Acre, ele é natural da cidade de Rio Branco, capital acreana. Passou ali no Feijó e no Plácido de Castro em 2013, lá no seu estado natal. Depois disso chegou no Nacional de Muraé, lá no interior de Minas Gerais, em 2016. Fez uma boa campanha com a equipe do Atlético Cearense no ano de 2017 e também em 2018 foi uma peça importante já na Série C daquele ano, na Série D, né, quando o Atlético Cearense conseguiu subir para a terceira divisão. Em 2019 passou na equipe do ABC no primeiro semestre com muito destaque, marcando 8 gols em 23 jogos. Já na Série B com a camisa do Náutico não conseguiu repetir o mesmo feito, só 10 jogos, né, com nenhum gol e nenhuma assistência, antes de chegar no Ipiranga em 2020, novamente na terceira divisão, Campeonato Gaúcho e as Copas nacionais e estaduais. Foram 32 partidas e 13 gols marcados. Seu último time antes do Remo havia sido o Botafogo de Ribeirão Preto, antes de agora, né, rescindir esse seu vínculo lá no futebol da Malásia. 6 jogos, 2 gols marcados, era um dos titulares ali incontestáveis da equipe na Liga da Malásia. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Neto Pessoa? Segundo informações aí do canal LA Sports, tem sim o interesse da diretoria do Leão em contar com a volta, né, repatriar esse cara que fez história com a camisa do Remo na última temporada, na conquista da Copa Verde. Quero saber sua opinião. Você acha que reforça o elenco do Leão nessa Série C ou a diretoria deve priorizar outras posições dentro do elenco? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Nesse domingão, Atlético Cearense e Remo com ótimas cotações lá na UP Sportsbet. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Já pega lá, faz o seu cadastro e começa a lucrar, né, com a UP Sportsbet. Vou estar deixando o link aqui embaixo também. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!